Construct Productions. Hey. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace e neste canal eu falo muito sobre medicina na Argentina, sobre leituras, sobre os meus estudos e um pouco de tudo. Você entrou nesse vídeo é porque você também passa por isso como todo mundo. E eu sei que todo mundo acaba repetindo sempre as mesmas coisas. E se essas coisas funcionassem realmente, nós estaríamos todos no lucro. Então, sem modinhas, sem achismos, vamos ver aquilo que funciona. Pelo menos aquilo que tem funcionado comigo nos últimos tempos e que tem ajudado a diminuir o estresse durante os meus estudos. Sem mais enrolação, vamos lá. Não é mentira pra ninguém que estudar, principalmente estudar medicina, requer um controle emocional que muitas vezes nós não temos. Eu gostaria que existisse esse tal botão e que, quando eu apertasse ele, eu, de repente, me tornasse uma pessoa extremamente zen. Quem já foi testemunha viva do quanto isso atrapalha o nosso rendimento é capaz de compreender que nós precisamos colocar um fim nisso de uma vez por todas. Ou pelo menos tentar chegar o mais próximo do fim que nós pudermos. E eu aprendi que eu não posso ficar de braços cruzados esperando que o estrago seja feito e aceitando que não tenho o que fazer. Ao longo do tempo fui descobrindo muitas coisas que funcionam, não são apenas 3 estratégias. Mas eu separei 3 que são muito simples, são simples de verdade, que você pode começar a fazer hoje, aí na sua casa, você não precisa ir para lugar nenhum, e que já vão ajudar e muito controlar essa ansiedade que sempre aparece. A primeira pode parecer até um tanto óbvia para algumas pessoas, só que quando eu comecei a fazer isso, na verdade foi uma novidade para mim. Eu não sabia que isso poderia, de alguma forma, afetar o meu emocional e me deixar mais calma. Simplesmente desativar todas as notificações do meu celular e deixar ele no silencioso. No começo foi bem difícil fazer isso, porque eu era acostumada com aquele estímulo o tempo inteiro, apitando ali ou vibrando, não importa. Qualquer um desses já me tirava do foco de qualquer coisa que eu estivesse fazendo. Dias atrás tinha um celular aqui no quarto, que era do meu filho, que ele estava apenas vibrando. Como aquilo me incomodou. Porque eu já tô acostumada que telefone não faz nenhum som mais pra mim. E isso mudou muito a minha vida. Mas tem um motivo por que isso funciona. Uma pesquisa que foi realizada pela Associação Americana de Psicologia, que descobriu que pessoas que, por exemplo, só verificam as notificações do seu celular apenas 3 vezes ao dia, são pessoas mais felizes. Pessoas com menos sintomas de estresse, são pessoas mais controladas e são pessoas mais produtivas. Apenas olhando suas notificações 3 vezes ao dia. Fizeram um teste, a pessoa, por exemplo, verificando apenas 1 vez ao dia. E descobriu que isso causava mais ansiedade ainda na pessoa. Aquela sensação nos usuários ali que eles estavam perdendo alguma coisa. A partir do momento que eles estabeleciam o ver intencionalmente, ou seja, vou ver intencionalmente as minhas notificações meio-dia, 2 horas da tarde e antes de dormir, por exemplo. A pessoa já se preparava, ela sabia que naquele horário chegaria o horário que ela poderia tranquilamente olhar as notificações do seu telefone. E eu vou falar pra vocês que a única coisa no meu celular, pra não dizer que não tem nada, a única coisa que ainda está ativada no meu telefone é aqui o canal do YouTube. É por isso que muitas vezes é muito mais fácil eu responder muito mais rápido o seu comentário no YouTube do que em qualquer outra rede. Por quê? Porque é a única que eu recebo. Mesmo essa notificação, ela não tem um barulho, ela não tem um ruído sonoro, ela não me tira o meu foco. Por quê? Porque quando eu estiver estudando, meu celular vai ficar muito longe de mim e eu não vou estar vendo. Mesmo essa notificação que eu coloquei ali para aparecer ali em cima no telefone, mesmo essa não tem barulho, não tem ruído sonoro. Minha preocupação de tirar todos os estímulos que desviassem o meu foco. O que acontecia quando eu tinha essa questão de notificações, de barulho no telefone e tudo? Às vezes eu estava estudando um tema muito importante. Às vezes eu estava no meio de um raciocínio, algo que eu não podia quebrar ali naquele momento. E eu ouvia. Ao momento que eu ouvia que chegou alguma coisa no meu telefone, era impossível continuar da onde eu tinha parado. Eu tinha que interromper, eu tinha que ir lá, pegar meu telefone e ver o que estava acontecendo. Já tem uns bons anos que isso não faz mais parte da minha vida. Nós não podemos nos tornar reféns da tecnologia. Por que essa expressão ver intencionalmente? Porque é você que controla isso e não redes sociais ou o seu telefone que te controla. É difícil no começo, principalmente se você está ali, pegando seu celular, mesmo sabendo que não chegou nada para você, e a cada 2 minutos você está olhando alguma coisa, você ter o hábito de não abrir notificações, de não abrir aplicativos, ou abrir somente em determinados horários, de forma intencional, é algo muito difícil. E eles falam ali de 3 vezes ao dia, mas eu verifiquei que também você pode fazer isso a cada 2 horas, por exemplo, já é uma mudança e tanto. Inclusive isso pode funcionar como uma recompensa, por exemplo, do seu foco.
Vou focar aqui por 2 horas e 2 horas vou me dar este presente de verificar minhas redes sociais por 10 minutos. Não é interessante fazer isso, mas é muito difícil a pessoa que não precise fazer isso. No meu caso, eu trabalho muito com redes sociais e eu não consigo deixar hoje 100% desligado meu telefone para só ficar estudando. Mas eu gosto de fazer momentos de foco. Então, esses momentos de foco, eu deixo o celular de lado. Alguns estudos que eu estava lendo nos últimos dias dizia que o número de dependentes de tecnologia nos últimos anos aumentou exponencialmente. Então, para vocês verem o quanto nós estamos nos tornando cada dia mais reféns de algo que há muitos anos atrás sequer existia. Nós fazíamos outras coisas, isso não era a nossa realidade. Assim que chegou essa tecnologia, nós não soubemos lidar com isso e hoje nós estamos aí, doentes muitas vezes por causa disso. A segunda estratégia que você pode fazer é parar de seguir pessoas que você não consome o conteúdo. E eu sei que isso pode ser um pouco drástico, eu sei que isso pode ser um pouco difícil, afinal de contas tem muitas pessoas que você segue, às vezes por respeito, porque você precisa manter ali a boa vizinhança, mas às vezes nós precisamos pensar na nossa saúde mental, porque talvez essas pessoas, quando chegar o momento delas pensarem nelas, elas também farão isso. Também existe um respaldo científico para essa sua atitude. Um estudo britânico, ele descobriu que as redes sociais, por exemplo, elas funcionam como amplificadores de sentimentos. Vamos supor que você está aí vivendo aí uma rotina frenética com os seus estudos, você já está internamente com muita ansiedade. E o que as redes sociais irão fazer neste momento com você? Elas irão aumentar cada vez mais essa ansiedade. Você está triste, vão aumentar cada vez mais essa tristeza. Uma das coisas que você talvez já tenha sido vítima, eu já fui vítima, todo mundo já foi, que é a famosa comparação. O grande problema das redes sociais é essa comparação, que é diferente de inspiração. Às vezes existem pessoas que nós nos espelhamos, eu tenho pessoas que eu estou todos os dias acompanhando porque eu quero aprender com essa pessoa. Que a comparação, ela não vem da inspiração. Ela vem de uma sensação provocada em que você percebe que você está longe do ideal. E esse sentimento é algo que você precisa tratar. Isso você precisa tratar com profissionais competentes para isso. Porque hoje nós chegamos em um momento que muitas vezes nós estamos normalizando. Nós estamos normalizando. Eu preciso sair das redes sociais porque eu não consigo ver as pessoas neste momento tendo suas conquistas. Ou eu não posso ir em tal lugar porque as pessoas vão estar felizes. Eu não quero ver nada do meu amigo porque ele está melhor do que eu. Nós estamos chegando num ponto que nós estamos normalizando o não querer ver os outros bem. E isso é um problema. Isso precisa ser tratado. Quando você não consegue lidar com isso, estabeleça limites para você mesmo. Primeiro, compreenda que você é o problema. É a primeira coisa que nós precisamos ser muito honestos e sinceros com a gente. Eu sou o problema não é A, não é B, não é C, não é D. O problema sou eu. E eu preciso tratar isso. O fato de você reconhecer que você tem um problema não é aceitar que você tem um problema. É ver e tentar resolver este problema em você. Porque senão nós passamos ali 20 anos da nossa vida sabendo que nós temos um problema, sabemos que existe algo na nossa personalidade que não é bom e nós não vamos ter a oportunidade de evoluir, de mudar. Deixando de falar um pouco só da parte psíquica, se nós falarmos em produtividade, aqui é outro ponto que entra. Muitas vezes depois que você estudou ali muito tempo, você já estudou um bom tempo, você pensa, eu vou parar aqui um pouquinho e vou olhar meu Instagram por 10 minutos. Às vezes você está ali seguindo, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Eu estava seguindo esses tempos atrás 3.000 e poucas pessoas. Eu fiquei pensando, pra quê? Entramos em algo que é conhecido como obesidade mental ou obesidade intelectual, que é o consumo excessivo de muita informação. E aqui não estou falando de informação só informação supérflua, não. Às vezes é informação boa, mas que o teu cérebro já não consegue processar. Você não tem condições de deixar o seu cérebro o tempo todo operando. 15 minutos que você faz de pausa nos estudos, ele realmente deveria ser uma pausa nos estudos. A obesidade mental, intelectual que você vai estar vivendo, ela torna o seu cérebro simplesmente incapaz de reter, de processar todas essas informações que ele está recebendo a todo momento. Essa exposição a tanta informação boa ou ruim faz com que o lobo frontal do seu cérebro interprete isso como uma espécie de overdose de informações. A sinalização vai ser de ansiedade e de medo. Então nós estamos ali aumentando ainda mais a nossa ansiedade. E tudo começou com apenas 10 minutos que eu vou fazer uma pausa nos estudos. Na verdade, as redes sociais elas deveriam ser usadas de uma forma completamente diferente do que nós estamos fazendo hoje. Deveria ser um momento de lazer e entretenimento. Mas acontece que nós não nos desligamos mais. Nós estamos a todo momento ali. Eu devo hoje seguir por volta de umas 50 pessoas mais ou menos no Instagram. Eu ainda acho bastante.
E a verdade é que nossas amizades, elas não podem ser tão rasas com as pessoas a ponto de serem definidas por um follow, por exemplo. Nossa pausa de estudos, ela deveria diminuir o processamento do nosso cérebro. O certo seria você encostar a cabeça, você ficar ali onde você está sem olhar exatamente para nada. E a gente já não consegue fazer isso. Se nós conseguíssemos, de fato, fazer isso, deixar ali, sem receber nenhuma informação por 10 minutos que fosse, a nossa disposição para estudar ou para fazer qualquer outra coisa, ela iria durar muito mais. Contar que você também encontraria mais prazer no seu descanso. Então a gente acaba sempre voltando com aquela sensação de que por mais que você ficou ali 15 minutos rodando o feed, você tem a sensação que você ainda está perdendo alguma coisa. Não, mas ainda tem alguma informação que eu não vi. O objetivo é esse, você diminuir a sua exposição de um monte de coisa que você não usa, que vai ficar ali. Sabe aquela caixa que a gente tem um quartinho em casa que você sabe que não serve para nada, mas você também não joga fora? É a mesma coisa. Você está ocupando aí um espaço que poderia estar livre para outra coisa. 3, ela é muito importante. E eu demorei muito para colocar na minha cabeça que eu precisava disso. E muitos alunos que eu converso, muitas pessoas que vêm falar comigo, eu percebo que essas pessoas não fazem isso. E é algo muito simples. Ter um hobby. Como isso é simples? Mas se você perceber, muitas vezes você não tem isso. O que um hobby faz? Por que ele é bom? Porque ele libera substâncias como dopamina e serotonina. Nós estudantes, nós temos um defeito, que é quando nós não estamos estudando, estamos fazendo qualquer outra coisa, nós temos a sensação que nós estamos perdendo algo. Nós temos a sensação que não vai dar tempo. Que se eu ficar aqui assistindo um filme, ou se eu for caminhar no parque, eu vou reprovar, porque não vai dar tempo de estudar tudo. Nós vivemos em constante conflito com isso. E eu era completamente neurótica até que eu descobri a leitura. Então a leitura entra na minha vida ali num momento que eu era essa pessoa que só estudava, só sabia estudar. Quando eu estava assistindo televisão, um filme ou série, eu estava me culpando. Eu descobri, da pior forma, que não adianta eu estudar 15 horas em um dia e entrar num colapso. Tem dias que é inevitável, eu tenho que estudar muito mais do que outros. Mas eu cuido para que isso seja uma exceção, seja antes de prova, não seja uma rotina da minha vida, como já foi. Aí eu acabo jogando todo o meu esforço fora, porque eu entrei em uma crise. Às vezes uma crise de ansiedade ali, na véspera da prova. Gente, já passei por isso, eu sei do que eu tô falando. Não tô falando de algo que eu li, que alguém viveu. Eu vivi isso. De estudar muito para uma prova e não conseguir fazer essa prova. Então, esse é um grande problema. Analisado, às vezes, por nós mesmos a questão da saúde mental, que se você tem, por exemplo, hipertensão, se você tem diabetes, você toma o seu remédio certinho, ou pelo menos você deveria fazer isso. Por que nós não cuidamos da mesma forma da nossa saúde mental? E quando eu estou falando aqui de hobby, eu estou falando de leitura, de caminhada, de aprender pintura, de aprender dança, de você ter alguma outra coisa que te inspire, que sejam momentos gostosos que você viva. Você sinta que a sua vida não gira em torno de uma faculdade. Isso é um grande problema, porque quando a faculdade ela começa a se tornar a sua vida e algo acontece de errado dentro dessa vida que você criou, toda a casa desmorona. Quando você tem várias partes dessa vida e a faculdade é uma parte, mas o resto, você ainda tem muita coisa interessante na sua vida. Quando deu um problema nessa parte, você tem todo o resto que te segura. E durante muito tempo, a faculdade foi a minha vida. Eu vivia para a faculdade. E eu vivia mal. E aí chega um momento que você percebe, poxa, o que eu estou fazendo? Já se passou tanto tempo e eu estou aqui só fazendo isso. Parece que é só isso aqui. E aí você começa a perceber que a nossa vida ela é muito mais do que isso. Você merece muito mais do que isso. Você merece ter uma vida, ter algo bem vivido. A gente vive só uma vez e não tem test drive, não é teste isso aqui. É muito complicado pra gente viver como se nós fôssemos ratos correndo ali numa rodinha, numa gaiolinha, sempre atrás da mesma coisa. Então você ter esse hobby, você ter hobbies, você ter coisas, interesses, você acaba dividindo o seu olhar para várias partes da sua vida. Para sua família, para os seus amigos. Por que acontece muito com a gente durante a faculdade nós perdemos muitas amizades? Porque nós estamos só estudando. E muitas pessoas não conseguem compreender isso. Só que muitas vezes a culpa é nossa. Porque nós nos tornamos pessoas completamente bitoladas, achando que só existe isso. Significa que nós temos que ser irresponsáveis e estudar o mínimo possível? Não. Mas precisa de equilíbrio. De forma, não deixe que nada, muito menos uma prova, roube o seu lazer. Entenda uma coisa, procrastinação não é descanso. Sabe quando você deixa de estudar para assistir um filme?
E você fica ali o tempo inteiro. Eu deveria estar estudando, amanhã eu tenho prova. Nossa, eu deveria estar fazendo tal coisa. Nossa, eu tenho tal coisa pra fazer. Eu devia estar estudando, as pessoas estão estudando e eu estou aqui vendo filme. Isso aí não é descanso. O seu cérebro precisa de um descanso sem culpa. Sabe aquilo que eu falei de ver intencionalmente? É descansar intencionalmente, ou curtir a sua vida intencionalmente, fazer algo de forma intencional. Se este vídeo fez sentido aí pra você, eu espero que sim. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever neste canal, de mandar para os seus amigos, principalmente aquele amigo que às vezes está passando por um momento muito difícil na faculdade. Eu encontro muitas pessoas assim nas minhas redes sociais, pessoas que muitas vezes me mandam mensagens, que estão à beira de um colapso, que estão aí a ponto de desistir de tudo, desistir da faculdade. E às vezes é só organizar, às vezes é só encontrar o equilíbrio de tudo. Espero que essas dicas ajudem a controlar um pouquinho esse estresse e que você perceba a beleza da vida. É isso e nos vemos no próximo vídeo.